Boa noite, pessoal. Ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo essa aula. Nós estamos na nossa terceira aula, utilizando a ferramenta do Minitab, e hoje a gente vai continuar, né, no nosso estudo de caso, soluções de problemas aqui utilizando teste códigos, mas a gente faz utilizando o Minitab. Para continuar o nosso estudo de caso da empresa Profundi. Legal? Para você que já está acompanhando desde a aula 1, se você não está acompanhando, eu sugiro você acompanhar, para você ficar por dentro do problema, ficar por dentro daquilo que está acontecendo, tá legal? A aula 1 eu faço um resumo do que é esse tipo de caso, na aula 2 eu também dou uma pincelada, e hoje eu já vou partir já para a nossa análise de dados aqui. Bom, a gente tinha levantado 7 hipóteses, né? A questão do retrabalho ser igual para as duas peças, a gente já respondeu essa questão. Usando o teste aqui, o Sample T, né, a gente viu que para a peça cotovelo, o retrabalho é muito maior. Tá? A média, aí, se a gente for comparar entre uma média e outra, é 27 para cotovelo e 11 para retrabalho, que padrão também uma certa diferença. Bom, hoje nós vamos responder o seguinte, né? Defeitos são gerados com alguma frequência. E agora? Como é que a gente pode responder questões relacionadas à frequência? Então, pessoal, qual a melhor ferramenta para a gente conseguir analisar a questão da frequência, né? Lembrando, isso aqui vai ser um vídeo curto, né? Então, a ferramenta que eu vou utilizar aqui são as cartas de controle, legal? Carta de controle é uma das melhores, são uma das melhores ferramentas estatísticas para a gente começar a enxergar a frequência. Eu poderia também analisar com histograma, poderia também analisar de repente uma série temporal, mas nesse caso eu vou utilizar a carta de frequência, a carta de controle, para eu também já começar a entender se em algum momento eu gero mais de trabalho, se esse trabalho está controlado nos limites superior e inferior, legal? E antes, né, para eu conseguir analisar isso com uma carta de controle, a primeira coisa que eu preciso saber é se os meus dados eles estão dentro da curva normal. Ou seja, a gente precisa fazer aquele teste da curva normal para saber se o p-valor está acima de pelo menos 5%. Então, vamos lá, mão na massa. Estou acessando aqui no Minitab. Tá? Lembrando o seguinte, né? Isso aqui é um estudo de melhoria. A ideia é que a gente sempre vá afunilando a partir do momento que a gente já começa a entender quais são as causas potenciais. Eu já vi que o meu maior número de retrabalho é no cotovelo, então os dados que eu vou utilizar são dados relacionados ao cotovelo. Então eu tenho aqui na minha primeira parte da folha, né? São os dados relacionados à peça T, vocês estão vendo. A partir da coluna C16, eu tenho dados relacionados à peça cotovelo, tá? E aqui, a partir da célula C31, aqui da coluna 31, eu tenho dados relacionados aos dois produtos. Como eu já entendi que meu cotovelo ele tem o maior número de trabalho, então eu vou analisar o volume do cotovelo. Legal? Então, como é que eu faço primeiro para enxergar se esses dados estão dentro da curva normal? Eu vou lá em Stat, eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho é Basic Stat, sumário gráfico. O gráfico ou sumário. Eu venho aqui, seleciono a minha coluna onde estão os dados que eu estou pretendendo analisar em relação à curva normal. Nesse caso, os dados eles estão na coluna total, underline 1. E eu não estou interessado nesse momento em enxergar em relação a variáveis, eu quero entender o dado como um todo. Então, eu vou dar OK. Eu já vou ter aqui o meu sumário gráfico. Sem nem mesmo olhar aqui o resumo, né? O teste de Anderson-Darling, eu já vou primeiro olhar o histograma. Você percebe que existe um comportamento, você já percebe aqui que há uma certa distribuição
e alguns extremos. E existe aqui, ó, aqui já um volume aqui, ó, destacado pela média. Isso aqui ele já caracteriza uma curva normal. Então, a gente vai analisar lá os dados, ver o p-valor acima aqui de 50%, e para ele ser pelo menos verdadeiro, a gente vai aceitar a hipótese nula, né? Ele deveria ser 0,05, então aqui ele já está dentro, a gente já sabe que ele está dentro da curva normal. Olha, qual é a outra forma que eu posso entender se os dados estão na distribuição normal ou não? Eu posso vir aqui em Basic Statistics e vou aqui em Normally Test. Seleciono a coluna onde tem os dados que eu estou querendo analisar, no caso, o total 1. Coloco o teste que eu quero realizar, no caso aqui é o Anderson Darling. Se eu quiser algum desses outros dois eu posso também selecionar, mas o mais usual mesmo é o Anderson Darling. E aqui eu tenho o mesmo valor do sumário gráfico, tá legal? O valor acima de 5%, no caso aqui acima de 55%, a média é entre 27%, e o desvio padrão aqui é de 7,28%. Então a gente já identificou que está dentro da curva normal. Para eu montar a minha carta de controle, vamos fazer uma análise rápida aqui, né? O que seria mais interessante? Eu quero saber se existe uma frequência. Tá legal? Eu tenho dados aqui, ó, relacionados a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu não tenho nada aqui em função de data. A minha classificação aqui, se é diurno, se é noturno, não passa disso. Eu também tenho dados aqui relacionados à turma A, B e C. Como eu quero entender a frequência, eu vou focar basicamente aqui nesse tipo de dado e entender qual é o comportamento do total 1 em relação aos dados da coluna de underline 1. Como é que eu vou conseguir analisar isso? E agora, hein? Vamos à carta de controle. Eu venho aqui em Stat, Control Chart, variáveis individuais. Vamos primeiro analisar em função da carta IMR. Ou seja, é individual move range. O que a gente vai enxergar nessa carta? Né? Os valores individuais total 1 e qual a variabilidade desses dados em relação à média móvel. Então, eu vou selecionar aqui a coluna onde tem os dados que eu quero analisar. Tá? IMR Options. Se eu quiser delimitar mais limites, assim, se quiser fazer uma análise por desvio padrão, eu posso selecionar aqui nessa coluna. Nesse caso eu não quero, eu quero entender como é que é o comportamento. Eu seleciono aqui os testes que eu quero analisar. Numa próxima videoaula a gente pode entrar aqui em cada teste desse. Se eu quiser separar por estágio, eu também posso separar aqui. Mas antes de fazer essa separação, eu quero rodar primeiro o gráfico para vocês verem como é que vai ser e depois a gente coloca ali um subgrupo. Então, coloquei aqui o meu gráfico para rodar. Você pode perceber, né, que só analisando a carta, você vê que existe ali, né, uma certa normalidade, assim, você já observou lá que está dando a curva normal e você vê que ele é gerado numa certa frequência. Não tem outliers, isso é importante. Ou seja, só olhando o gráfico a gente já percebe que esses defeitos eles são gerados por causas comuns, não são causas especiais. Olhando se é bom ou é ruim. Quando é uma causa especial,
você já define logo, você já identifica logo o que gera isso. Quando é uma causa comum, é uma causa do dia a dia. Já é mais complicado a gente conseguir identificar o que gera isso, né? O que está por trás de tudo isso. É para isso que você está aí, né? Assistindo esse vídeo para poder aprender e entender como é que a gente pode buscar esse tipo de solução. Agora vamos ver se a gente consegue separar por estágio. Eu clico aqui nesse painel, eu seleciono de novo a caixa de diálogo, a última caixa de diálogo que eu abri. Vem aqui estágio, vamos ver se ele vai deixar a gente selecionar aqui por estágio. Leandro, eu quero observar aqui por dia, como é que isso aqui acontece. Selecionei, vamos ver se ele vai deixar a gente conseguir visualizar. Opa, deixou, olha só. Que bacana, né? A gente vê que a gente pode observar também no dia, né? Qual é a frequência que gera esses retrabalhos. É bacana porque você vê que na terça-feira, né, a variabilidade dele foi menor, tanto na terça como na sexta-feira. Os dias com maior amplitude, né, no caso, foram segunda e sábado. Então, existe realmente uma frequência e a gente já tem condição de responder essa pergunta a partir desses dados. Legal? Aqui o teste que a gente fez. E na próxima aula, a gente vai responder qual dos 3 índices de retrabalho é o maior. Tá legal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Aí você pode compartilhar esse vídeo, você pode clicar aí em salvar, ativa o sininho para as próximas aulas também. E não se esqueça de também você entrar, né, cadastrar aí no nosso canal também. Tá legal? Para receber mais vídeos. E boa sorte aí para todos nós.